Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição do Sr. Presidente da ARS Alentejo, requerida pelo PCP, como tinha dito, sobre a construção do novo Hospital Central Público do Alentejo, a demora na abertura das extensões dos centros de saúde encerrados por força das medidas tomadas para fazer face à epidemia Covid-19 e ainda as condições de prevenção e combate a surtos de Covid-19 em lares de idosos, designadamente em Reguengos de Monsaraz. Eu, sem mais demoras, pergunto só se o senhor deputado do Bloco de Esquerda, não sei se ainda está no corredor, está, se quer juntar-se a nós, se não, então eu acho que vamos dar o início e passava desde já a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar Requerente, e dispõe de 5 minutos, como sabe. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da ARS Alentejo, Dr. José Rebalo. Como já foi referido pela Sra. Presidente, as matérias sobre as quais requeremos a sua vinda a esta comissão são várias e eu vou procurar naturalmente, sinteticamente, nestes 5 minutos de que disponho, colocar algumas questões diretas relativamente a cada uma das matérias. A primeira questão relacionada com o atraso na adjudicação da obra para a construção do novo Hospital Central do Alentejo em Évora. Fazia duas questões muito diretas. Desde o dia 6 de março que a ARS tem na sua posse a proposta de decisão sobre a escolha da empresa na sequência do concurso público internacional que foi feito. E a primeira pergunta é porque é que a ARS não procedeu ainda à adjudicação da obra, portanto, da seleção da empresa vencedora do concurso, para que todo o processo possa desenrolar. A segunda questão, também muito concreta, tem que ver com uma preocupação que temos relativamente à proposta que foi selecionada, porque ela naturalmente tem uma validade até ao final do ano de 2020, e a questão que quero colocar-lhe é que garantias é que a ARS nos pode dar de que a adjudicação da obra pode ainda ser feita a tempo do Tribunal de Contas poder fazer as verificações que tem que fazer, da obra poder ser consignada sem que a proposta perca a validade e, portanto, sem termos que correr o risco de deitar o concurso público internacional para o lixo e ter que fazer um novo concurso público internacional, o que seria completamente incompreensível, sobretudo depois das demoras que todo este processo já leva, já para não ir a 2009, pelo menos desde 2016, quando houve a primeira decisão na Assembleia da República de avançar com este projeto. E, portanto, são estas as duas questões, muito diretamente, que queria colocar a propósito da construção do novo Hospital Central do Alentejo. A segunda matéria, que tem que ver com os cuidados de saúde primários e as dificuldades que têm sido verificadas, é conhecido de todos, e isto aconteceu de norte a sul do país, que durante o período do estado de emergência e durante aquela primeira fase de combate à epidemia, uma das medidas tomadas foi a do cancelamento da atividade normal dos cuidados de saúde primários, encerramento dos centros de saúde e, em particular, das tensões dos centros de saúde. Os impactos negativos desta situação sobre a saúde dos utentes são enormes, particularmente nas zonas rurais, naturalmente não apenas do distrito de Évora, mas todo o Alentejo e julgo eu também do resto do país, mas naturalmente, como sobre o resto do país não tenho tutela, vou-me concentrar apenas na região Alentejo, em particular no distrito de Évora, porque nós temos nota de que têm sido tomadas algumas medidas de reposição do funcionamento, em particular de algumas tensões de saúde que foram encerradas e no sentido da sua reabertura, mas também temos informação de que em muitas delas a situação de encerramento se mantém e, portanto, os utentes continuam sem acesso aos cuidados de saúde. E eu queria sublinhar muito este aspecto porque, particularmente nas zonas rurais, não havendo extensões de saúde a funcionar, aqueles utentes não têm acesso aos cuidados de saúde de que necessitam. Não apenas porque a sua situação socioeconómica não lhes dá outras alternativas, mas porque essas próprias alternativas não existem. E, portanto, a necessidade de rapidamente tomar medidas para a reposição da atividade normal dos centros de saúde, para o reforço da capacidade de resposta às necessidades dos utentes dos centros de saúde, em particular nas zonas rurais e com a reabertura das extensões de saúde, parece-nos que é uma questão fundamental.
Por último, as matérias relacionadas com os surtos nos lares e com o problema de reguengos, que não é apenas um problema verificado em reguengos, mas eu vou naturalmente focar mais na situação de reguengos, porque ela naturalmente tem que dar origem, pelo menos a algumas lições e ensinamentos, para que outras situações possam ser enfrentadas de uma forma mais eficaz, sem a perda de vidas que se verificou em reguengos, sem os problemas que se verificaram em reguengos. Alguém vendeu ao Primeiro-Ministro a versão de que tinha havido uns médicos que se tinham recusado a trabalhar e que se tinham recusado a ir trabalhar ao lar por cobardia. Eu julgo que o Sr. Presidente da ARS, pela proximidade que tem à situação, estará em melhores condições que ninguém para esclarecer isso com clareza e, portanto, a primeira questão que lhe queria fazer era esta. É ou não é verdade que foram relatadas pelos médicos de família múltiplas deficiências em relação ao funcionamento do lar, em relação às medidas que foram tomadas em relação aos idosos do lar de reguengos, em relação a situações de permanência no mesmo espaço de pessoas infectadas e pessoas não infectadas, de dificuldades na prestação dos cuidados de saúde, pela exiguidade do espaço e pela situação em que as pessoas estavam naquele lar? É ou não verdade que os médicos de família, portanto os médicos de medicina geral familiar, desenvolveram a sua atividade e fundaram a escusa em relação a algumas solicitações que lhe tinham sido feitas em apreciações técnicas e em fundamentação técnica em relação àquilo que lhe estava pedido? É ou não verdade que quase diariamente foram reportadas à ARS Alentejo situações, e vou concluir, já atingi os 5 minutos, foram reportadas à ARS Alentejo múltiplas situações de incumprimento das regras da DGS nas medidas que foram tomadas em relação ao funcionamento do lar? E é ou não verdade que os fundamentos que foram utilizados, não apenas pelos médicos de medicina geral e familiar, cuja intervenção foi solicitada, mas também pelos médicos hospitalares, que foram relatadas à ARS diretamente, com descrições específicas das situações em que aquelas pessoas tinham sido colocadas, quer no lar, quer depois naquela outra instalação que foi encontrada no Parque de Feiras e Exposições, com uma fundamentação técnica das dificuldades que motivavam obstáculos intransponíveis para a prestação de cuidados de saúde que os profissionais de saúde foram relatando. Já ultrapassei largamente o meu tempo, agradeço a tolerância, Sr. Presidente, mas vou deixar para uma segunda intervenção mais oportunidades para complementar a sua intervenção. E passo desde já a palavra ao Dr. José Repaulo para prestar os esclarecimentos que entender. Faz favor. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero agradecer esta disponibilidade da Assembleia da República para clarificar alguns dos pontos que o Sr. Deputado João Oliveira nos apresentou. Gostaria de dizer que, relativamente à adjudicação da construção do novo Hospital Central do Alentejo, houve, de facto, a partir do dia 6, tivemos a certeza que havia uma empresa que efetivamente tinha as condições objetivas para poder ser adjudicado o concurso. O que se verificou é que esta empresa fazia uma diferença relativamente àquilo que era o cronograma financeiro inicial que nós tínhamos projetado. Tínhamos projetado o cronograma financeiro até ao final de 2023, uma vez que esse cronograma financeiro fazia com que se cumprisse aquilo que era também a obrigação da conclusão da obra pelo concurso que se realizou relativamente a fundos europeus e, portanto, até ao final de 2023 nós teríamos que concluir a obra e, portanto, aquilo que viemos a verificar é que esta empresa passaria a concluir a obra num período mais curto. Ora, este período mais curto correspondia a 2 anos e meio, quando nós inicialmente tínhamos pensado quase até aos 3 anos a conclusão da obra. Isto fez com que, efetivamente, o cronograma financeiro, a distribuição das verbas que tinham sido decididas através do RCM do Conselho de Ministros, digamos que era diferente, de alguma forma, daquilo que
efetivamente se viria a passar no contexto da construção mais rápida desta unidade. E, portanto, aquilo que se verificou é que, a partir de março, começaram, como sabem, as complicações devidas também ao Covid, e houve aqui algum delay em termos de decisão e de correção também do cronograma financeiro. Aquilo que eu posso garantir é que a adjudicação será feita até ao final do ano e, depois dessa adjudicação, será enviado para o Tribunal de Contas para validação, digamos, esta decisão. E, portanto, é isso que eu posso acrescentar neste momento, uma vez que o próprio Ministério da Saúde me diz que isto se vai concretizar. E, portanto, é essa a informação que eu tenho neste momento relativamente a este assunto. Em relação à outra pergunta que fez relativamente à abertura dos polos, ou seja, as extensões, particularmente no distrito de Évora, de facto verificamos um atraso, uma vez que tivemos que mudar tudo o que eram circuitos que garantissem a segurança quer para os profissionais, quer para os utentes. E, portanto, houve modificações que tiveram que ser feitas em algumas das unidades. Penso que neste momento ainda temos 5 extensões em que tivemos dificuldade de criar as condições físicas para se iniciar o procedimento. Destas 5, pedimos até a colaboração quer das freguesias, das juntas de freguesia, quer das próprias câmaras, para nos identificarem transitoriamente um novo local onde se pudesse iniciar a atividade e, portanto, estamos neste processo e temos 8 extensões que estão a sofrer alterações de forma a ser garantida essa nova, digamos assim, forma de circular dentro do espaço com garantia de segurança, quer para os utentes, quer para os profissionais. Dizer-vos também que no distrito de Évora temos 14 centros de saúde, ou seja, o agrupamento de centros de saúde é composto por 14 centros de saúde e temos 78 extensões. Ou seja, houve, de facto, a necessidade de criar condições de segurança que passaram, por exemplo, pela necessidade de colocar acrílicos, com a necessidade de criar novas casas de banho, com a necessidade de garantir que havia segurança quer para o administrativo que apoia a consulta, quer para o profissional e que não havia também cruzamento, portanto, de forma a que as pessoas circulassem, digamos, quase que numa única fila. E, portanto, continuamos a trabalhar nisso. Queremos que as condições sejam asseguradas para os profissionais e também para os utentes. Sr. Doutor, eu pedi-lhe só o seguinte, nós temos aqui o tempo de resposta, vai ter mais oportunidade, mais 20 minutos, eu não quero perturbar o seu raciocínio, mas se pudesse terminar só esta parte eu agradecia. Pronto, mas falta aqui a parte dos surtos, não é? Então responde depois. Ok. Obrigada. É por uma questão de não atrasarmos muito nem desvirtuarmos muito a nossa grelha. Tem agora a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Deputado Norberto Patinho. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas da Comissão e cumprimento também o Sr. Presidente da ARS do Alentejo, Dr. José Rebalo. Agradecer a sua disponibilidade para nos prestar alguns esclarecimentos em matérias de tanta importância e tamanha importância como estas que o PCP nos trouxe aqui através do requerimento que nos colocou. Relativamente ao Hospital Central do Alentejo, oferece-me dizer que existe e tem existido por parte do Governo do Partido Socialista uma forte determinação em concretizar a obra sucessivamente interrompida
e não dotada de meios financeiros para ser executada. Foi um processo atribulado, não foram acauteladas verbas no atual quadro comunitário para realizar a obra, foi necessário realizar uma reprogramação financeira, foi necessário adaptar o projeto, entretanto interrompido durante a governação anterior do PSD-CDS. O processo foi interrompido sempre sob a justificação dos sacrifícios impostos pela Troika. Mas, Sr. Presidente, temos desenvolvido, temos avançado e consumou-se este facto com a proposta de adjudicação com um concurso público internacional ganho por uma empresa com credenciais, a Acciona, e que esperamos a todo momento que possa ser procedido à adjudicação. As minhas questões sobre esta matéria, Sr. Presidente, vão no sentido de saber o que já disse, já referiu em parte na sua intervenção, porque não foi feita essa adjudicação, e se podemos estar confiantes quanto à mesma acontecer até final do ano de 2020, o que é fundamental. Relativamente às extensões do Centro de Saúde, uma matéria de maior importância, portanto, aqui referida, e dadas as características de interioridade, portanto, e a população envelhecida que temos nestas freguesias que são servidas por estas extensões de saúde, é da maior importância que, compreendendo os motivos que levaram ao seu encerramento provisório, que depois das adaptações, elas, portanto, recomecem a sua função essencial de prestar cuidados de saúde às nossas populações. De salientar aqui também o forte investimento, não só da ARS, mas o investimento também importante e a colaboração prestada, como também já referiu o Sr. Presidente, por autarquias do nosso distrito, que para além de terem colaborado na construção de equipamentos, também colaboraram na adaptação desses mesmos equipamentos com as regras necessárias. Sr. Presidente, o que aconteceu em Reguengos não é muito diferente do que aconteceu noutros lares do país. O impacto da pandemia nos lares é não só uma realidade em Portugal, como é na Europa, como é no mundo. Como vimos, felizmente, hoje temos meios de percebermos o que se passa no mundo e apercebemos que esta situação até atingiu foros de maior gravidade e de maior alarme, infelizmente, noutros pontos do mundo. E uma análise séria destes factos ocorridos impõem que a avaliação do particular e singular contexto em que os mesmos ocorreram, designadamente obrigando à inclusão na avaliação realizada da circunstância de todos os agentes terem sido confrontados com uma realidade que nunca antes haviam experimentado. E, portanto, de alguma forma, não é desejável, mas é normal alguma confusão devido à situação inesperada e à sua grande dimensão. Lamentamos, pois, a morte de um número significativo, muito significativo, exageradamente significativo de pessoas. Manifestamos a nossa solidariedade para com as famílias, mas também reconhecemos que as notícias foram muito marcadas por relatório que a Ordem dos Médicos produziu. Um relatório que passou a ele próprio a ser a notícia e a marcar a agenda noticiosa durante o período em que, a avulso, iam sendo dadas algumas leituras sobre o mesmo relatório. Traça um retrato muito negativo sobre a ação de muitos intervenientes e, em particular, é muito duro e contundente relativamente à ação da ARS e das estruturas de saúde. São lançadas muitas suspeições e, enfim, a ARS é posta em causa. Entre várias das suas conclusões, é afirmado que os doentes não foram tratados de acordo com as boas práticas clínicas, que existia uma desorganização e consequente prejuízo para os doentes, atribuíveis a essa desorganização e essas consequências à Autoridade de Saúde e à ARS Alentejo. A transferência dos utentes infectados para o pavilhão cedido pela autarquia foi tardia e devia ter sido tomada no início do surto. Estou-me a referir às afirmações no relatório da Ordem dos Médicos, que refere também falta de coordenação e gestão e que essa falta de coordenação e gestão impediu que doentes, profissionais e voluntários estivessem em ambiente seguro, atribuindo a responsabilidade, mais uma vez, à ARS e à Autoridade de Saúde, denunciando o desvio também, como já foi aqui referido, de profissionais de saúde dos seus locais de trabalho e denunciando a suspensão de férias dos profissionais prestadores diretos de cuidados de saúde do ACES do Alentejo Central.
Pedir-lhe, Sr. Presidente, que nos esclarecesse sobre estas questões. Possivelmente, no segundo momento, terei a oportunidade, mas gostava de deixar já para reflexão se nós, no Alentejo, podemos estar confiantes na resposta do SNS às necessidades das populações e, muito em especial, os utentes dos lares de idosos. Obrigada, Sr. Deputado. Terá, obviamente, outra oportunidade para complementar a sua intervenção. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD. O Dr. José Rebalo agora responde em conjunto no fim das intervenções. Obrigada. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento a si, às senhoras e aos senhores deputados e cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ARS do Alentejo, Dr. José Rebalo, a quem agradeço a presença nesta audição, bem como a sua intervenção que já fez inicialmente. O requerimento do PCP apresenta 3 temas que consideramos importantes, mas há um que, pelo elevado número de perdas humanas associadas, o Grupo Parlamentar do PSD considera mais relevante: as condições de prevenção e combate a surtos de Covid-19 em lares de idosos, designadamente em Reguengos de Monsaraz. E a minha intervenção vai centrar-se exatamente sobre este tema. Este propósito, começo por dizer que, sabendo-se que há 6 meses a situação dos lares portugueses era uma bomba relógio, é espantoso que o Governo e as autoridades de saúde tenham demorado tanto tempo a tomar medidas para proteger os elementos mais fragilizados da nossa sociedade, os idosos institucionalizados. E o resultado está à vista de todos. Morreram mais de 700 idosos em lares, cerca de 40% do total de mortos. Em Reguengos de Monsaraz morreram 16 pessoas em apenas 3 semanas, ainda que com a agravante de, em alguns dos casos, tal não se dever a Covid, mas sim a desidratação e a desnutrição. E o que se pergunta, e não pode deixar de se perguntar, é: como foi isto possível? Por que razão os idosos que residem em lares não tiveram o apoio de que precisavam, como sucedeu em Reguengos? Sr. Presidente, todos nos lembramos ainda, e já aqui foi falado, das infelicíssimas expressões do Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, quando chamou cobardes aos médicos, referindo-se aos que, alegadamente, não teriam prestado serviço naquele lar, supostamente em cumprimento de uma ordem sua. O que lhe pergunto, o que tem que ser perguntado, é se o Sr. Presidente da ARS do Alentejo alguma vez disse ao Sr. Primeiro-Ministro que havia médicos que se recusavam a prestar serviço nos lares com surtos de Covid. Se o disse, e se essa recusa existiu verdadeiramente, pergunto-lhe, Sr. Presidente da ARS do Alentejo, quem são esses médicos? Instaurou-lhes os devidos processos disciplinares? A quantos médicos foram feitos os processos disciplinares? É que se o não fez, Sr. Presidente, se não instaurou esses processos e não identifica esses médicos, o país só pode concluir o seguinte: o Sr. Presidente da ARS do Alentejo deu informações falsas ao Sr. Primeiro-Ministro, e isso é grave. Ainda sobre o lar de Reguengos, uma outra questão. O relatório da Ordem dos Médicos apontou como uma das razões para o desenvolvimento do surto de Covid-19 nesse lar a convivência no mesmo espaço de pessoas infectadas com pessoas não infectadas. Gostaria, pois, de lhe perguntar que comentário lhe merece esta informação e como explica esta demora na separação entre infectados e não infectados. O mesmo relatório revela também que não havia plano de contingência no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva. Confirma-se a inexistência do plano de contingência? Nesse caso, qual foi o impacto da ausência do plano de contingência no agravamento do surto? Continuando a citar o mesmo relatório, muitos idosos chegaram ao Hospital de Évora em condições de desidratação e de subnutrição. Houve casos recorrentes de falta de medicação a doentes crónicos, chegando a faltar insulina para diabéticos. Cumpre recordar, simultaneamente, que elementos da direção desresponsabilizaram-se do sucedido, afirmando que assim que o surto sucedeu, deixaram de ter competência para gerir o lar, passando essa função a ser assumida pela saúde pública. Pergunto-lhe, Sr. Presidente, confirmam-se os casos de desidratação e de desnutrição nos idosos deste lar? Em caso afirmativo, a quem deve ser assacada essa responsabilidade? A direção do lar perdeu a capacidade de gestão da unidade, tendo esta passado para a saúde pública? Pergunto-lhe finalmente sobre este tema. Considera ou não que a Ordem dos Médicos devia ter elaborado este relatório que permitiu ao país saber em que condições funcionava o lar de idosos da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, em Reguengos de Monsaraz? É que, pelo depoimento do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, parece claro que esse relatório era dispensável. E vou deixar para a minha outra intervenção os temas.
Obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao Sr. deputado Moisés Ferreira. Faz favor, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Dr. José Robalo. O Sr. Presidente da Administração Regional de Saúde do Alentejo está nesta comissão essencialmente para abordarmos 3 pontos. A questão do Hospital de Évora, os cuidados de saúde primários no Alentejo, em Évora em particular, e a questão dos lares e a questão particular de Reguengos de Monsaraz. E, portanto, irei fazer questões sobre os 3 assuntos. Primeiro, começando pelo Hospital de Évora, efetivamente eu creio que neste momento toda a gente se pergunta o que é que se passa com o Hospital de Évora, porque ele está previsto nos Orçamentos do Estado desde 2016, não é preciso vir um plano do António Costa Silva para dar importância ao Hospital de Évora, porque efetivamente ele está previsto e prometido já há 5 anos, a esta parte, e a verdade é que depois no terreno não se vê nada. Aliás, tenho uma dúvida que é, ainda recentemente, o Sr. Secretário de Estado da Saúde, à margem do Congresso da Federação Distrital do Partido Socialista em Évora, falou da possibilidade e da necessidade de uma nova reprogramação de fundos para o Hospital de Évora. E a minha dúvida sobre isto é, isto não vai fazer adiar ainda mais o início da construção do Hospital de Évora. A Administração Regional de Saúde, neste momento, o que é que tem que fazer para fazer essa reprogramação? E isto não vai continuar a fazer derrapar os prazos e as expectativas dos utentes em relação ao Hospital de Évora. O segundo ponto tem a ver com os cuidados de saúde primários. Compreende-se que numa primeira fase, no combate à epidemia, tenha havido suspensão de algumas atividades, tenha havido até o encerramento ou diminuição do horário de funcionamento de algumas extensões, de forma a concentrar recursos, etc. Não se compreende, no entanto, é que passado 6 meses, uma situação que deveria ser absolutamente temporária, se começa a tornar permanente. Lemos com atenção o plano de saúde outono e inverno, que foi apresentado pelo Ministério da Saúde, e diz-se que é necessário maximizar os cuidados de saúde primários, que reconhece que para além da Covid é necessário atuar e dar resposta a todas as outras situações não Covid. Não há, no entanto, nenhuma perspectiva nem nenhuma previsão de reforço de meios para os cuidados de saúde primários. E por isso, aquilo que pergunto é se a Administração Regional de Saúde, tendo em conta a situação imediata que o país vai viver, ou seja, de Covid, como época sazonal da gripe, com a necessidade de recuperar a atividade que foi suspensa nos últimos meses, pergunto se a Administração Regional de Saúde recebeu ou prevê receber do Ministério algum pacote adicional de financiamento para ter um programa especial de recuperação da atividade. Ele está previsto para hospitais, nunca foi previsto para cuidados de saúde primários. Portanto, se isso existe ou se está previsto. Se recebeu autorização para fazer contratação e reforço de profissionais nas várias unidades funcionais, seja o SF, seja o CSP, seja os cuidados à comunidade, seja os recursos partilhados. Se há também o reforço e autorização para o reforço de profissionais e também se prevê alguma intervenção, nomeadamente na capacitação dos cuidados de saúde primários com meios complementares de diagnóstico e também na melhoria dos sistemas de comunicação e de informação, nomeadamente a substituição das centrais telefónicas por centrais móveis digitais, nomeadamente a melhoria do hardware para permitir verdadeiras teleconsultas e não propriamente consultas ao telefone, se isso está previsto e se está negociado para podermos efetivamente ter cuidados de saúde primários que recuperam toda a atividade, que voltam à atividade normal e que ao mesmo tempo conseguem responder à situação de Covid e de gripe sazonal. Último ponto sobre lares. Para ser rápido, parece-me que não foi a Covid que causou a maior parte dos problemas nos lares, a Covid agravou problemas que já existiam na maior parte dos lares, desde a falta de condições, desde a falta de profissionais,
eu creio que ele foi agravado e foi exacerbado pela Covid, o que deve colocar em causa e em reflexão o próprio modelo de institucionalização que é feito das pessoas mais velhas no país. Mas sobre o lar de Reguengos Monsaraz, eu acho que aquilo que realmente interessa é perceber que condições é que existiam naquela instituição, condições ou falta delas, e que condições ou falta delas é que foram testemunhadas quando os profissionais de saúde chegaram àquela instituição. E já agora, tendo em conta que se prevê que os próximos tempos sejam um tempo de agravamento dos casos de Covid no país, em todo o território, o que é que está a ser feito pela ARS também para identificar em todos os lares as condições ou falta de condições que existentes nessas estruturas e que tipo de intervenção é que a saúde, não a segurança social, e eu termino com isto, Sr. Presidente, a saúde está a ter junto dos lares para prevenir a existência de surtos. Obrigada, Muito obrigado. Sr. Deputado. Beneficiou da minha distração, mas também não há problema nenhum. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Pode continuar distraída. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ARS Alentejo. Eu compreenderá, gostaria de dedicar esta primeira ronda ao assunto dos lares e particularmente do lar de Reguengos. O CDS já requereu a audição das senhoras ministras e também da senhora Diretora-Geral, que virá a breve trecho cá. É um assunto que nos preocupa e, aproveitando a sua vinda, eu gostaria de lhe dirigir algumas questões. Em primeiro lugar, aqui um ponto de situação prévio. O despacho 4097-B de 2020 é um despacho que lhe confere a si, mas a todos os outros presidentes das ARS, no caso de surto de Covid, poderes de coordenação locais do ponto de vista da Autoridade de Saúde. Inicialmente era durante o estado de emergência, mas foi prorrogado. Mas, portanto, para todos os efeitos, quando acontece um surto, do ponto de vista de saúde, cabe a si, no caso do Alentejo, a responsabilidade de coordenação local. Significa, portanto, isto que, no caso do lar de Reguengos e do surto do lar de Reguengos, cabia-lhe a si a coordenação local da situação do ponto de vista de saúde. E, portanto, a primeira pergunta que eu gostava de colocar com toda a franqueza é se considera que essa coordenação foi assegurada e bem sucedida. Também gostava de centrar a atenção no relatório de pronúncia da ARS sobre o já aqui falado, relatório da Ordem dos Médicos, porque é a única peça que nós temos por parte da ARS para compreender qual é a sua da ARS, visão e posição neste caso. E confesso-lhe que, ao ler este relatório de pronúncia, é um relatório que tem 90 pontos, 80 e pouco por cento desses pontos, segundo as minhas contas, é usado para questionar e criticar a intenção, o âmbito, a metodologia e as afirmações da Ordem dos Médicos, mas em momento algum eu encontro discutida a matéria de facto que se passou no lar de Reguengos. E gostava de lhe perguntar, porque de facto é o que parece, provavelmente não é o que é, mas é o que parece nesta leitura, é que em vez de nos ocuparmos, em vez dos senhores se ocuparem daquilo que aconteceu dentro do lar, estão ocupados numa guerra entre os médicos, foram, se não foram, quais é que são os poderes da ARS, quais é que são as áreas de intervenção, e manifestamente, se é isto que parece, não é uma boa imagem da ARS, mas particularmente aquilo que me preocupa parece-me haver pouca preocupação e pouca ação com aquilo que de facto aconteceu no lar. E, portanto, gostaria de que me dissesse se esta estruturação da sua pronúncia, em que pouco ou nada diz sobre a situação concreta do lar, é intencional. Se de facto entende que não tinha que se pronunciar sobre o que se passou no lar. Sobre isto, gostava também de lhe dizer que uma das críticas que faz é que, ao longo do relatório, é que o relatório da Ordem dos Médicos baseia-se em testemunhos. Os médicos só foram visitar a instalação subsequente e o lar depois de já ter sido resolvido o surto. Os médicos que fizeram o inquérito, o relatório. E esta é uma crítica que faz repetidamente ao longo da sua pronúncia. No entanto, eu diria que a sua posição é enferma do mesmo problema, uma vez que o Sr. Presidente também não foi ao lar por razões que indicou.
porque entendeu que era grupo de risco pela sua idade, porque era formador e porque não dominava o uso dos EPIs, a tomar como bom aquilo que... Não é consigo? Pronto. Então, talvez tenha percebido mal. Mas pergunto-lhe então, visitou o lar, pronto, durante o surto e... Sim, com certeza. E verificou as condições que lá existiam, portanto, tomou conhecimento daquilo que lá existia e, nesse sentido, consegue confirmar-nos a veracidade daquilo que é descrito ou não pelo relatório da Ordem dos Médicos, porque é isso que nos interessa. Terminando nesta fase, gostava de lhe perguntar o seguinte. Há alguns pontos concretos no relatório que me oferecem algumas questões. Por exemplo, o ponto 41 e o ponto 42 do relatório, da pronúncia, dizem que podemos ler no relatório da Ordem, estou a citar, podemos ler no relatório da Ordem dos Médicos que os blisters vindos da farmácia se encontravam amontoados numa mesa, abertos, com comprimidos fora dos blisters. E diz o relatório, perguntam em que é que se sustenta este facto e se é legítimo questionar o que é que se pretende com este facto. O que é que este facto tem a ver com a situação clínica e os cuidados de saúde prestados aos utentes? Eu estranho esta pergunta, parece-me evidente que este facto tem que ver com os cuidados de saúde prestados aos utentes e, portanto, não percebo que tipo de queixas de falta de rigor e de consequência é feito nesta medida ao relatório da Ordem dos Médicos. Também, na página... E agora para terminar. E mesmo para terminar. Também fazem outras, enfim, não podendo percorrê-las todas, também fazem outras questões relativas, por exemplo, à conclusão de que nenhum utente deixou de ter vigilância e os cuidados de saúde que se necessitavam foram todos assegurados. Pergunto-lhe se mantém, tendo em conta as conclusões hoje conhecidas, se mantém que todos os utentes nunca deixaram de ter vigilância durante todo o período e se a ARS o pode assegurar. E deixarei as restantes questões para a segunda ronda. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Eu não sei se temos algum dos senhores deputados que está a participar à distância. Não? Então, desde já passo a palavra ao Dr. José Robalo para prestar os esclarecimentos, é para isto que servem estas audições, e digo ao Dr. José Robalo que, assim sendo, não temos nós, nem o Grupo Parlamentar do PAN, nem o Chega, que o Sr. Doutor dispõe de 20 minutos para responder em conjunto, obviamente com a minha tolerância, que todos nós queremos é que sair esclarecidos desta audição. Faz favor, Sr. Doutor. Muito bem. Muito obrigado pelas questões apresentadas. Gostaria de dizer que, de facto, para enquadrarmos efetivamente este conjunto de perguntas, há necessidade de eu apresentar um ponto prévio, se me permitem. Como Presidente da ARS, eu não posso entrar no ERPI sem autorização prévia da instituição. Ponto número 1. Como Presidente da ARS, não posso deslocar doentes do ERPI para outras instalações. Não me é permitido. Em terceiro lugar, não posso encerrar estabelecimentos por razões de saúde pública. E não posso mobilizar profissionais que não sejam colaboradores da ARS. Estas funções, todas estas funções, são inerentes à Autoridade de Saúde. A Autoridade de Saúde é, digamos, em termos hierárquicos, dependente da Sra. Diretora-Geral. E, portanto, as autoridades de saúde são médicos de saúde pública, são as autoridades de saúde, portanto, a Autoridade de Saúde Nacional é a Sra. Diretora-Geral, a Autoridade de Saúde Regional é uma profissional sénior da área da saúde pública e depois há a Autoridade de Saúde Local. E, portanto, todas estas competências cabem exclusivamente à Autoridade de Saúde. Ou seja, não estão dependentes, nem podem ser assacadas à ARS. Depois, cabe à ARS, isso sim, disponibilizar os recursos materiais e humanos necessários à prestação de cuidados de saúde. Garantir a prestação dos cuidados de saúde à população, nas áreas geográficas de influência e adequar os recursos disponíveis, quer humanos, quer materiais, às necessidades, fazendo cumprir as políticas e os programas de saúde que estão definidos. Por despacho que a senhora deputada referiu, 4097, de facto, as entidades que têm competência durante o estado de emergência são, efetivamente,
o Presidente da Autarquia, em primeiro lugar, a Proteção Civil, a Segurança Social e a Autoridade de Saúde, que não sou eu, certo? Podem ativar equipamentos municipais para pessoas em isolamento profilático, que foi o caso que se veio a verificar, quando a avaliação clínica não determinar o internamento hospitalar. Ou seja, sempre que há indicação de internamento hospitalar, as pessoas são referenciadas para o hospital da área de influência. O seguimento clínico dos utentes com Covid, diz também este despacho, é assegurado em articulação entre o ACES, ou Agrupamento de Centros de Saúde da área de referência, e também o Hospital da área de referência. A seguir aparece um segundo despacho, também um despacho conjunto, que é o 5.436 de 12 de maio, que depois de sairmos do contexto de estado de emergência, vem prolongar o efeito deste anterior despacho, ou seja, do despacho 4097 de 2 de abril. Mesmo assim, a Sra. Ministra da Saúde, no dia 24 de abril, através do seu despacho 4959, vem reforçar o anterior despacho, determinando que o seguimento clínico das pessoas Covid positivas sem indicação clínica para internamento hospitalar são acompanhadas diariamente por profissionais de saúde do ACES da respectiva área de influência, em articulação com o hospital também de referência. Vamos ver, este ERPI tinha 84 utentes. Infelizmente, temos a lamentar 18 óbitos. Destes 18 óbitos, 14 destas pessoas que faleceram e que eram utentes residentes deste lar tinham mais de 80 anos. Portanto, um grupo de risco significativo. E sabemos que faleceu um colaborador, quer da instituição, assim como também uma pessoa da comunidade que veio a falecer. Deste conjunto de 18 óbitos que se verificaram efetivamente ligados a este surto, 15 faleceram no Hospital Espírito Santo de Évora. Ou seja, houve 3 utentes que faleceram efetivamente no lar. Mas faleceram em que circunstâncias? Com acompanhamento médico e de enfermagem. Sempre. Houve sempre acompanhamento médico e de enfermagem a estes utentes. E pode ter havido um agravamento rápido, mas os profissionais de saúde tinham sempre a alternativa de, sempre que havia uma descompensação, referenciar estes profissionais, estes utentes, para o Hospital de Évora. Pode ter havido, efetivamente, e isso eu não sei, pode ter havido, efetivamente, digamos, uma situação de agravamento rápido que não foi possível de controlar nestas 3 situações. Dizer que o primeiro caso, efetivamente, surge no dia 17/6. Este primeiro caso ficou logo em isolamento, ou seja, ficou no seu domicílio, era uma funcionária do lar. O segundo caso que surge foi no dia a seguir, foi uma doente que foi transferida do lar diretamente para o Hospital Espírito Santo de Évora e nessa mesma tarde, ou seja, no dia 18 à tarde, os profissionais da USF, da Unidade de Saúde Familiar de Reguengos, iniciaram a testagem de todos os utentes. Estamos a falar em utentes, estamos a falar numa instituição que de um lado tem um ERPI e do outro lado tem uma unidade de cuidados continuados integrados. E, portanto, todos os profissionais, todos os utentes foram imediatamente testados.
No dia 18 conseguiram fazer 173 testes, no dia 19 fizeram 49 testes, que foram alguns de menor risco, que foram deixados para o dia seguinte, porque os profissionais já estavam suficientemente cansados para não conseguir manter esta testagem. No dia 20, há uma avaliação clínica feita pelos médicos de Medicina Geral e Familiar nessa altura enviam 3 doentes para o Hospital Espírito Santo de Évora e no dia a seguir enviam mais 8 doentes para o Hospital Espírito Santo de Évora. Ou seja, consideraram que havia critérios clínicos para enviar esses utentes para o Hospital de Évora. E, portanto, digamos que isto foi exatamente o início do processo. Eu não ouvi exatamente a mesma frase da parte do Sr. Primeiro-Ministro. Se calhar ouvi mal, mas não ouvi exatamente a mesma frase da parte do Sr. Primeiro-Ministro em relação àquilo que quer o Sr. Deputado Moisés, quer a Sra. Deputada referiu. A Ana Rita, não é? Peço desculpa. Então quem foi? Foi o PSD. Peço desculpa. E, portanto, eu não ouvi exatamente essas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, se calhar ouvi mal, mas pronto. Pode sempre rever aquilo que foi dito. O que é que havia dificuldade no início do processo? Claro que havia, porque a maior parte, um número significativo, e posso ver quantos, profissionais tiveram que abandonar o serviço dentro do lar. E repor pessoas com experiência e com conhecimento sobre os utentes não se consegue de um dia para o outro. E houve, de facto, dificuldade por parte da estrutura de conseguir alocar os recursos necessários na altura em que um número importante de... Eu estava a ver se conseguia encontrar um número significativo de funcionários tiveram que, efetivamente, eu agora não consigo, mas já vou rever, tiveram que abandonar o serviço. E, portanto, isso condicionou, obviamente, o funcionamento da estrutura. Mas não é isso que nos impede de garantir que os profissionais de saúde possam continuar a desenvolver a sua atividade, seja ela em termos de acompanhamento médico, quer seja através do acompanhamento de enfermagem. E isso verificou-se. Verificou-se porque os profissionais do Centro de Saúde de Reguengos, ao contrário daquilo que alguns afirmaram, os profissionais garantiram sempre a prestação de cuidados no lar. A partir de uma determinada altura, foi-nos exigido que só poderiam cumprir essa determinação se recebessem um documento escrito que os obrigasse, porque eles protestavam sempre, a dizer que não estavam de acordo com a decisão, mas cumpriram porque sempre fiz um documento individual para cada um deles, a dizer que se tinham que apresentar ao serviço. E qual era a justificação? Eu já não sei quanto tempo é que tenho. Tenho? Pronto. Qual era a justificação apresentada? É que nunca foi por razões de condições, nunca me foram apresentadas essas razões por parte dos profissionais, foi-me sempre apresentada a seguinte justificação, que era uma justificação que foi utilizada pela Ordem, mas também pelos sindicatos, em que o acordo coletivo de trabalho diz o seguinte: o trabalhador médico realiza a sua prestação no estabelecimento e entidade pregadora pública identificada no contrato de trabalho. Isto é o que diz, efetivamente, o acordo coletivo de trabalho.
aquilo que existe na Lei Geral do Trabalho em funções públicas, e eu acho que a Lei Geral do Trabalho se sobrepõe a este acordo coletivo de trabalho, é que o trabalhador, em princípio, que foi retirado do acordo coletivo de trabalho, em princípio, realiza a sua prestação no local correspondente ao posto de trabalho atribuído. Ora, como nós consideramos que, de facto, a Lei Geral em funções públicas se sobrepõe a este acordo coletivo de trabalho, fizemos as determinações para que os profissionais se apresentassem ao serviço. E eles apresentaram-se ao serviço. E, portanto, não houve processos disciplinares. Qual é o outro? Mas exigiam sempre essa declaração. Qual é a outra circunstância? Em determinada altura, houve necessidade, por parte dos profissionais, de criar alguma diferenciação especificamente relacionada com a diferenciação dos profissionais. E os profissionais vieram-nos identificar que havia necessidade de termos médicos que fossem de medicina interna, médicos hospitalares de medicina interna, que os pudessem ajudar neste processo. Ora, no dia 25 de junho, fizemos uma determinação em que pedimos às entidades hospitalares, particularmente às ULS e também ao Hospital de Évora, pedimos que nos garantissem, no seu conjunto, portanto, estamos a falar em 4 unidades hospitalares, no seu conjunto, nos garantissem um médico 24 horas por dia da área da medicina interna. Estes médicos vieram a colaborar, e tivemos colaboração desses médicos, entre 27 de junho e 2 de julho, em que tivemos um médico de medicina interna, ou da área da medicina interna, permanentemente a acompanhar, que faziam turnos de 24 horas. O que é que acontecia, efetivamente, nessa altura? Nessa altura, a partir do dia 26, começámos a ter médicos também das Forças Armadas. Então, o que é que acontecia entre 27 e dia 2 de julho? Tínhamos um médico de Medicina Geral e Familiar, 12 horas, de manhã, 8 da manhã, 8 da noite, 4 enfermeiros de Medicina Geral e Familiar, das 8 da manhã às 8 da noite, e durante 24 horas tínhamos um profissional das unidades hospitalares e um profissional, um médico das Forças Armadas, 24 horas também por dia, acompanhados de 2 enfermeiros que faziam também turnos de 24 horas. O que é que isto significa? Significa que os cuidados de saúde primários ficaram a tomar exclusivamente conta dos utentes durante o dia, acompanhados, obviamente, pelos profissionais hospitalares. E, portanto, a partir do dia 3, que foi na altura em que começaram a surgir comunicados, quer da Ordem, quer do sindicato, a partir desse dia 3, os médicos dessas unidades começaram a recusar-se a participar nesta colaboração. O que é que tivemos a partir desse dia 3? Tivemos o médico de Medicina Geral e Familiar das 8 da manhã às 8 da noite, conforme tivemos 4 enfermeiros das 8 da manhã às 8 da noite também, e as noites, as 24 horas, eram garantidas, ou seja, das 8 da manhã de um dia até às 8 da manhã do outro dia, eram garantidas por médicos hospitalares e também por 2 enfermeiros, médicos hospitalares, desculpem, médicos das Forças Armadas hospitalares e também por 2 enfermeiros das Forças Armadas que garantiam 24 horas. Ou seja, as noites, a partir desse momento, começaram a ser só garantidas pelas Forças Armadas. Durante o dia tínhamos um médico e 4 enfermeiros dos cuidados de saúde primários. Durante a noite
passámos a ter exclusivamente o médico militar e 2 enfermeiros militares a tomar conta dos utentes. O que é que significaria se não tem havido esta declaração de interesse público, que era colocar os médicos durante o dia, médicos de medicina geral e familiar? Os utentes ficariam exclusivamente a ser acompanhados por médicos militares, o que para nós não faria qualquer sentido. E, portanto, tivemos a maior colaboração, como tivemos dos profissionais, obviamente dos nossos profissionais, mas tivemos também a maior colaboração por parte dos médicos militares, que nos resolveram, de facto, ali um problema que poderia ser difícil de ultrapassar. Ainda tenho 1 minuto. Estava a ver se me lembrava. O Sr. Presidente pode usar a seguir, pronto, não se preocupe. ok, pronto. Não é obrigatório gastar o Isto é tanta tempo. informação. Claro. Então, senhoras e senhores deputados, vamos à segunda ronda. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista dispõe de 3 minutos e continua o Sr. Deputado Norberto Patinho. Faz favor, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Se dúvidas existissem sobre a importância e a relevância que a direita dá ao Hospital Central do Alentejo, ficámos esclarecidos. Portanto, preferiram, à resolução de um problema de fundo, preferiram o caso mais mediático e preferiram os objetivos político-partidários que podem tentar tirar da situação do lar de Reguengos de Monsaraz. Quanto à importância, portanto, de uma solução e de resolver a situação dos utentes e das populações, eu gostava também ainda de colocar o Sr. Presidente da ARS aqui mais 1 ou 2 questões e que me deixaram, portanto, apreensivo quando refere que do relatório, refere isto na pronúncia que faz, a ARS faz, quando refere que a ARS em nenhum momento foi convidada ou teve a oportunidade de se poder pronunciar sobre qualquer dos alegados factos e situações relatados no documento. É, na verdade, surpreendente que se acuse, se diga que a ARS é responsável e não se ouça, portanto, esta entidade em momento nenhum. Também fiquei alerta com a situação da incompatibilidade referida pela ARS relativamente à relatora ou inquiridora, por ter ela própria interesse direto no resultado do relatório em inquérito, violando o princípio da imparcialidade e da isenção. Sr. Presidente, eu sei que não é bem da sua área da saúde e poderá-me dizer que isto é do social, mas não compreendo a situação referida sobre a situação caótica do lar, quando, portanto, que estava no lar, que não tinha condições, quando no dia 10 de março ele foi alvo de uma visita do Instituto de Segurança Social que validou as condições da ERPI. Assim como não compreendo, portanto, a não existência de um plano de contingência que é referido e que deu aso a muitas notícias e primeiras entradas nos telejornais, quando esse plano de contingência foi aprovado em abril pela Segurança Social, que o considerou completo e adequado. Também a Comissão Distrital de Proteção Civil aprovou o plano de evacuação no dia 9 de abril de 2020. Há aqui uma série de questões que me deixam ainda também a mim aqui algumas dúvidas. Quem autorizou a transferência dos doentes portanto, da estrutura lar para a estrutura municipal adaptada para o efeito? Se todos os doentes com critérios de referenciação para internamento hospitalar foram transferidos em tempo útil para o Hospital Espírito Santo? Se os 3 óbitos, os 3 doentes que vieram a falecer no lar foram, e parece-me que o Sr. Presidente já respondeu bem a esta situação, acompanhados e tiveram acompanhamento médico de enfermagem. Obrigada, Sr. Deputado. Só uma última, Sr. Presidente, peço-lhe só um pouco de tolerância. Mantém-se em aplicação aquela medida de seguimento clínico dos doentes Covid-19, porque os lares não são obrigados a ter médico,
outra informação incorreta, que habitem em estabelecimentos residenciais das pessoas idosas e cuja situação clínica não exige internamento hospitalar, se vão continuar a ser acompanhados pelos profissionais de saúde do acesso da respectiva área de intervenção. E se nós no Alentejo, Sr. Presidente, podemos ter essa garantia e essa segurança para os nossos utentes dos lares. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, dispõe de 3 minutos. Começar por referir-me ainda à questão do lar de Reguengos. Dadas as respostas do Sr. Presidente da ARS do Alentejo, relativamente às questões de saúde pública relacionadas com este lar, o PSD anuncia desde já que chamará esta comissão a Autoridade de Saúde com competência e no controle da situação daquele lar. Portanto, fica desde já essa intenção do PSD. Por outro lado, relativamente à frase preferida pelo Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe exatamente, Sr. Presidente da ARS do Alentejo, o que é que não ouviu dessa frase? A frase que, recordo-lhe, foi a seguinte: é que o Presidente da ARS mandou para lá os médicos fazer o que lhes competia e os gajos cobardes não fizeram. Recordo que o Sr. Primeiro-Ministro disse que os médicos não foram ao lar. Há pouco, o Sr. Presidente disse que os médicos foram ao lar. Em que ficamos? Quem é que está a faltar à verdade? Um outro tema também do requerimento do PCP, o Hospital Central do Alentejo, que também é uma prioridade para o PSD, ao contrário do que afirmou o Sr. Deputado do PS. Portanto, o que sabemos é que esse centro hospitalar, que implica um investimento de 150 milhões de euros, portanto, está construído até ao final de 2023, ou seja, até daqui a pouco mais de 3 anos, sob pena de Portugal perder uma contribuição de 40 milhões de euros de fundos europeus FEDER. Afirmou hoje aqui nesta audição o Sr. Presidente da ARS do Alentejo que está prevista a adjudicação da obra até final do corrente ano. Pergunto-lhe, Sr. Presidente, pode garantir que a obra está concluída até ao final de 2023? Não vai haver derrapagens de prazos? Aos 40 milhões dos fundos europeus FEDER há que somar o financiamento através do Orçamento do Estado. Qual é o montante que o Orçamento do Estado para 2021 deverá prever para o financiamento deste novo hospital? Um outro tema do requerimento do PCP é o encerramento das extensões dos centros de saúde por força das medidas tomadas para fazer face à pandemia de Covid-19 e a demora no tempo de reabertura dessas extensões. Já foi objeto de uma pergunta parlamentar do Grupo Parlamentar do PSD dirigida ao Governo, esta situação, e eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, se também é por falta de recursos humanos que não estão garantidas as condições para a reabertura de algumas estações do centro de saúde. É que, recordo, sobretudo relativamente a distritos como o distrito de Évora, maioritariamente com populações idosas, falta de transportes públicos e, apesar das vantagens que são apontadas à telemedicina e do seu papel preponderante nesta pandemia que nos assola, a verdade é que nunca irá substituir as consultas presenciais. E, por outro lado, todos sabemos também que a população idosa tem dificuldade em lidar com as novas tecnologias. Portanto, qual é o plano que nos pode aqui garantir que está a ser acionado no sentido de voltar a reabrir essas extensões de saúde? Muito obrigada pelas suas respostas às questões, entretanto, postas e pela sua presença nesta audição. Muito obrigada, Sra. Deputada, e pelo seu poder de concisão, que é muito. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Eu, na verdade, repetirei algumas questões que o Sr. Presidente da ARS não teve ainda a oportunidade de responder. Sobre o Hospital de Évora, gostava novamente de colocar a questão da reprogramação. Portanto, o que é isto que foi mais ou menos anunciado pelo Secretário de Estado sobre uma reprogramação que a ARS teria que fazer e que impacto é que isso poderá ter nos prazos de execução do Hospital de Évora. Sobre os cuidados de saúde primários, porque mais uma vez reiteram, não é possível manter nem extensões fechadas, nem suspensão de alguma atividade nos cuidados de saúde primários e, portanto, é preciso haver um reforço para que os cuidados de saúde primários possam responder à Covid e a toda a outra atividade. Portanto, volto a perguntar se a ARS, junto do Governo, ou se o Governo, junto da ARS, melhor dizendo, garantiu disponibilidade financeira para um programa de recuperação da atividade, garantiu autorizações para a contratação de profissionais, desde assistentes operacionais e assistentes técnicos para os centros de saúde, enfermeiros para as unidades de cuidados à comunidade, por exemplo, psicólogos para os recursos assistenciais partilhados, médicos, obviamente,
obviamente, para locais onde eles faltam ainda. E se está previsto e existe verba para a capacitação dos centros de saúde de meios complementares de diagnóstica e terapêutica para facilitar as colheitas, para facilitar a realização de alguns meios mais próximo da população. Ainda sobre o lar de Reguengos, volto a perguntar quais eram as condições ou a falta de condições que foram testemunhadas pelos profissionais de saúde quando chegaram ao lar e que condições ou falta de condições é que foram reportadas por esses mesmos profissionais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, do PCP, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ARS, primeiro, o novo Hospital Central do Alentejo. A resposta que nos deu não nos descansa, porque a adjudicação da obra até final do ano significa um atraso de quase um ano relativamente ao calendário inicial que estava definido e significa um novo atraso de mais 6 meses em relação ao próprio prazo do primeiro semestre que o Sr. Presidente da ARS tinha anunciado no início deste ano. E a nossa preocupação é que isto confirma o risco de voltar tudo à estaca zero. Porque confirma-se o risco da validade da proposta ser ultrapassada sem que a obra seja consignada e, portanto, pura e simplesmente não haver mesmo novo Hospital Central do Alentejo. Aliás, a justificação de que o cronograma é diferente porque previa 2 anos e meio de construção em vez dos 3 anos que estavam projetados inicialmente, isso é um problema com os 6 meses que foram consumidos desde o início do ano já está ultrapassado. E, portanto, essas dificuldades que são relatadas não nos convencem relativamente ao todo o atraso na adjudicação da obra e estamos muito preocupados relativamente à consequência que isto pode vir a ter, pura e simplesmente fazer todo o processo voltar à estaca zero, com todos os prejuízos que isso vai significar para a região Alentejo, porque não é apenas do distrito de Évora que estamos a falar. E relativamente aos cuidados de saúde primários, Sr. Presidente da ARS, eu registro aquilo que tinha dito inicialmente. Se as medidas que é preciso serem tomadas, seja com novas instalações que tenham que ser encontradas, seja com intervenção naquelas que existem, não permitirem rapidamente a reposição da atividade dos cuidados de saúde primários, nós podemos ter um agravamento muito significativo das condições de saúde da nossa população e isso preocupa-nos sobretudo com o aproximar do novo inverno, portanto mais um inverno, com tudo o que isso implica, particularmente na população mais idosa, da população mais vulnerável em relação à prevalência de alguns problemas de saúde que são próprios desta fase do ano. Por fim, as questões relacionadas ainda com o lar de Reguengos de Monsaraz. Eu registro que o Sr. Presidente da ARS disse aqui hoje uma coisa que está ao contrário daquilo que está escrito na pronúncia da ARS. Quando diz que os profissionais do Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz cumpriram sempre a prestação de cuidados que lhe foi pedida, está a dizer o contrário daquilo que está escrito na pronúncia pela ARS, que diz que foram precisamente os médicos de medicina geral e familiar que se recusaram a prestar estes cuidados de saúde. Eu registro que disse exatamente o contrário e registro que isso vai no sentido de corrigir aquilo que está escrito na pronúncia da ARS, que era uma das questões que nós tínhamos suscitado. Mas eu queria, Sr. Presidente da ARS, eu não lhe coloquei nenhuma questão relacionada com competências que não são da ARS. E eu volto a insistir nas questões que coloquei inicialmente, porque é preciso que sejam feitos esses esclarecimentos. As referências dos médicos à falta de condições para a boa prática clínica nas instalações do lar foram ou não foram sustentadas na falta de condições do lar em questão e foram ou não foram reportadas à ARS. Foram ou não foram feitos alertas quase diários sobre essa situação à ARS e à Delegada Regional de Saúde com exemplos concretos das situações em que os doentes se encontravam e da falta de condições que se verificava no lar. É ou não verdade que foram feitas denúncias dessa falta de condições e críticas às decisões que foram tomadas em relação à instalação, por exemplo, de todos os idosos no mesmo piso do lar, com doentes infectados misturados com idosos não infectados, de falta de condições de higiene, de doentes confinados à sua própria cama, de doentes sem medicação, de falta de espaço para que os profissionais de saúde pudessem prestar os cuidados de saúde em condições adequadas, de falta de definição de circuitos de segurança e de higiene para os profissionais e para os idosos. Foram ou não foram feitos relatos pelos médicos hospitalares descrevendo as condições erradas em que os idosos estavam a ser cuidados e criticando as opções feitas relativamente à resposta dada àquele surto e fundamentando a necessidade de prestar cuidados de saúde aos doentes em contexto hospitalar. É ou não é verdade que a delegada... Vou concluir, Sr. Presidente, obrigado. É ou não é verdade que a Delegada Regional de Saúde expressou a sua preocupação relativamente ao não cumprimento das normas da DGS face aos relatos da situação que lhe foram feitos? É ou não é verdade que a ARS deixou todas estas questões sem resposta?
perante as denúncias que lhe foram feitas e insistências que foram feitas por profissionais de saúde na denúncia dos problemas existentes naquele lar. Porque, tanto quanto nos foi dito, Obrigada, os profissionais de saúde relataram todas estas questões à ARS e não tiveram resposta aos e-mails quase diários que enviaram com esses relatos. E, portanto, nós não estamos a questionar a ARS sobre competências que são de outras entidades, estamos a questionar a falta de Muito resposta bem, da obrigada, ARS Sr. Deputado. aos relatos que foram feitos pelos profissionais de saúde que estiveram envolvidos na resposta àquele assunto. Eu compreendo que um requerimento que tem 3 assuntos é complicado condensar tudo neste período que temos destinado. Passo já a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vinha aqui na linha do Sr. Deputado João Oliveira, porque eu leio no ponto 23 da pronúncia da ARS, os profissionais de saúde, nomeadamente os médicos de medicina geral e familiar, recusaram-se a cumprir de forma voluntária a exercer os seus deveres funcionais. Não foi isso que o Sr. Presidente da ARS tentou dizer aqui. É o que está escrito no ponto 23. Mais à frente, no ponto 32, diz: se os profissionais médicos da área de saúde não tivessem sido intimados, obrigados a cumprir os seus deveres funcionais, a prestar cuidados de saúde, os mesmos teriam que ter sido prestados exclusivamente pelas Forças Armadas. Diz também no ponto 34 que a recusa dos profissionais de saúde é patente no relatório da auditoria e vem justificar a referência à intimação da instauração de processo disciplinar sempre que justificasse recusa. Pode não ter havido processo disciplinar, mas houve esta intimação. Eu confesso-lhe que depois de ouvir, não percebo, não consigo quadrar aquilo que disse com estes pontos da pronúncia e não consigo, continuo sem conseguir compreender qual é exatamente então a sua competência, porque, para além daquela que está obviamente descrita na lei que lhe compete, porque eu não encontro nada neste relatório que está rubricado por si em todas as páginas que seja a matéria de facto dos cuidados de saúde que aconteceram naquele lar. E eu estranho isso e não consigo perceber porque é que em 90 pontos, aparentemente contraditórios com aquilo que é a sua visão da realidade, se ocupa pura e simplesmente de criticar o que se passou, o relatório da Ordem dos Médicos, sem se deter na situação vivida pelos idosos e pelos funcionários naquele lar do ponto de vista de saúde. Não me parece aceitável. Sobre o restante, Hospital de Évora, o Sr. Deputado do Partido Socialista desculpar-me-á não ter dado a prevalência a este tema, mas como o próprio grupo parlamentar do Partido Socialista e o Governo há 4 anos que apoiam no orçamento e não o concretizam, também me parece que a prioridade que lhe dão não será imensa. Em todo o caso, fiquei esclarecida sobre as datas. O Sr. Presidente da ARS já tinha dito em tempos, em 2019, numa outra versão, que não tinha grande esperança que as coisas acontecessem em tempo útil. Desta vez dá-nos esta data, depois verificaremos, temos que tomar como boa a sua palavra, logo veremos o que acontece na prática. Tenho uma pergunta muito concreta para terminar, que tem que ver com os cuidados de saúde primários e com um concurso recentemente aberto pela ARS em 11 de setembro para a contratação de 4 profissionais para integrarem profissionais médicos para integrarem as equipas de saúde pública. Com o que é que eu estou preocupada? Eu estou preocupada com o seguinte: uma das queixas que os médicos de medicina geral e familiar que foram deslocalizados para o lar durante o período do surto, uma das queixas que eles fizeram é que, ao fazerem isso, desguarneciam os utentes dos cuidados de saúde primários. Presumo que seja verdade, parece-me evidente que isso aconteça. Sabemos que os cuidados de saúde primários não estão em recuperação com a mesma dinâmica que seria desejável e, portanto, a minha preocupação é, eu vejo aberturas de contratações para a saúde pública, não vejo o mesmo, nem vejo os médicos de saúde pública que já passaram no concurso a serem colocados atempadamente. Portanto, como é que estão os cuidados de saúde primários na área da sua competência? O que é que nos pode dizer se temos garantias? E se, para as equipas de saúde pública, estas 4 pessoas são suficientes para um concurso que foi aberto, repito, a 11 de setembro. Depois de tudo o que se passou, é a 11 de setembro que é aberto um concurso. São suficientes e quando estarão em funções? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Não há mais deputados inscritos. Dr. José Rebalo dispõe de 34 minutos para responder em conjunto. Não precisa, obviamente, de os utilizar todos. E se precisar de mais alguns, eu também... A primeira questão que eu gostava de abordar tem a ver com o relatório da Ordem dos Médicos. Nós temos dúvidas se há um inquérito, se é uma auditoria, porque as 2 palavras aparecem exatamente na primeira página. Nós não recebemos esse relatório, não recebemos logo de início o relatório.
O relatório foi-nos enviado pelo Ministério da Saúde e pediram-nos uma pronúncia sobre esse relatório. Esse documento que existe é um documento interno do Ministério da Saúde, que foi uma pronúncia que nos pediram sobre um relatório que nos enviaram, que foi o relatório, penso eu, que se mantém o relatório da Ordem dos Médicos. E, portanto, aquilo que fizemos foi uma pronúncia interna, que depois saiu, não sei por que circunstância, mas saiu, e no mesmo contexto em que enviaram para o Ministério da Saúde o relatório, enviaram também para a Ordem dos Advogados e enviaram também para a Segurança Social. Nós pedimos 2 vezes à Ordem para nos fazer chegar o relatório e recepcionámos o relatório dia 7 deste mês. Dia 7 deste mês é que nós recebemos o relatório enviado pela Ordem dos Médicos. No entanto, a Ordem dos Médicos, no dia 27 de agosto, pediu-nos uma justificação para nos enviarem o relatório. Sr. Doutor, desculpe interrompê-lo, eu penso que vou dar uma informação que é útil. A pronúncia da ARS foi distribuída com caráter reservado por esta Comissão. Portanto, os senhores deputados têm com caráter reservado e estão conscientes disto, mas pronto, este é o caráter reservado com que foi distribuído para esta Comissão. Porque ouvimos na comunicação Evidente, mas era só para repor, de facto, para percebermos... Portanto, nós só recebemos, depois de 2 insistências, recebemos o relatório dia 7/9. Pronto. O relatório que existe e que penso que disse a Sra. Presidente, foi distribuído, é um relatório, sim, é um relatório interno de uma pronúncia que nos foi pedido, quer pela Sra. Ministra da Saúde, quer pelo Sr. Secretário de Estado. E, portanto, digamos que é esse o aspecto. Aquilo que a Sra. Deputada disse sobre aquilo que foram as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, não fizeram o que lhes competia. O Sr. Primeiro-Ministro não está a dizer que eles não foram lá. Está a dizer que não fizeram aquilo que lhes competia. E se nós olharmos, já que têm acesso a esse documento, se olharmos para aquilo que aparece na nossa pronúncia, provavelmente verificam que há aspectos que foram relatados, por exemplo, relativamente aos medicamentos, que nós temos dúvidas porque é que ainda existiam medicamentos naquelas circunstâncias quando estavam lá médicos e enfermeiros a acompanhar o processo. E, portanto, digamos que a nossa dúvida prende-se com isso. Eu sempre entendi que o Sr. Primeiro-Ministro não tinha dito, não foram lá, não fizeram o que lhes competia, que é uma coisa completamente diferente daquilo que tem... Deputada, se não se importa, não entra em diálogo. Faz favor. Outro aspecto relacionado com os médicos. Os médicos foram para lá, mas todos eles tiveram que ter uma ordem por escrito, não é, da parte da ARS, que para cumprirem o seu tempo lá. Ou seja, eles não foram voluntariamente, como está na nossa pronúncia. Eles foram porque eu e os meus colegas assinámos documentos para que eles se apresentassem ao serviço para cumprir a escala que tinha sido determinada pelo ACES do Alentejo Central. Portanto, eles não foram voluntariamente. Pronto. E, portanto, agora dizem-me assim, mas anteriormente eles foram? Foram. Eles foram até existir uma reunião que se passou na ARS, penso que no dia 30, agora para não estar aqui a baralhar os papéis, mas penso que no dia 30 de junho, em que os médicos, em que é afirmado que eu fui acompanhado, e ouvimos isso, por um batalhão de advogados, para essa reunião com os médicos, levei o meu jurista da ARS,
para ele explicar, em termos jurídicos, porque é que eles tinham que apresentar ao trabalho. E, portanto, aquilo que eu fiz foi levar alguém que me pudesse fundamentar a decisão, e o único papel do jurista naquela reunião era fundamentar essa decisão. Era dizer assim, vocês têm que ir. Até e se não formos, então terá que haver um processo disciplinar. E, portanto, aquilo que foi feito foi uma ordem por escrito para se apresentarem e cumprirem a escala em função daquilo que tinha sido determinado pelo ACES do Alentejo Central. E, portanto, eles não foram voluntariamente. A partir daquela data, estou a falar a partir do dia 3 de julho. Porquê? Porque no dia 2 começaram a aparecer os problemas relacionados com as declarações da Ordem dos Médicos e também do sindicato. E, portanto, isso veio fazer com que houvesse dificuldade na continuação, digamos, da prestação de cuidados. Eu peço desculpa, mas se houver algum ponto que pretendam ver esclarecido, eu posso me esquecer e passar aqui por alguma coisa que seja importante esclarecer. Condições do lar. O lar tinha condições no início do processo. Queria dizer que há bocado confundiram-me com a Autoridade de Saúde. Eu não sou a Autoridade de Saúde, mas estive no lar, estive 2 vezes no lar e tive 2 vezes no equipamento municipal. E estive no equipamento municipal, e depois vou passar ao lar, estive no equipamento municipal quando foi necessário nós, a ARS, disponibilizar camas, colchões e equipamentos, por exemplo, colchões anti-escara, que nós tínhamos armazenados e que disponibilizámos para que houvesse o melhor acolhimento dos utentes nesse novo espaço. O que é que se passa no lar? É evidente, como disse há pouco, havia um conjunto de profissionais que desapareceram. Porquê? Porque não podiam estar a trabalhar porque eram positivos. Haviam contactos de alto risco de outros profissionais. E esses profissionais também não podiam ir trabalhar. Tiveram que ficar acondicionados nos seus lares. E, portanto, obviamente que, de repente, uma instituição com um conjunto significativo de utentes fica sem, digamos, o braço de trabalho, obviamente que se gera confusão, gera-se dificuldade no acompanhamento, gera-se dificuldade na alimentação e na distribuição dos medicamentos. Mas quando falamos em saúde, estamos a falar especificamente naquilo que foi pedido aos profissionais, que fossem para lá e que prestassem os cuidados de saúde, que orientassem toda a medicação em termos daquilo que era a medicação crónica dos doentes, para que se restabelecesse, digamos assim, a normalidade, dentro daquilo que era possível, da normalidade, para garantir que os utentes tinham o melhor acompanhamento. E, portanto, eu não sei se me falta alguma questão sobre esta matéria, que eu depois gostaria de passar para aquilo que o Sr. Deputado Moisés me falou sobre o hospital. Não sei se há algum aspecto que queiram ver esclarecido. Sim, sim. Obviamente que, inicialmente, houve dificuldade. Houve, quer dizer, é uma instituição que, de repente, perde funcionários, perde as referências, os doentes perdem as referências que têm dentro da instituição, e aquilo que fizemos, e através da saúde pública, foi pedir que profissionais que estão ligados à proteção, como é que se diz, ao controle de infecção, pudessem traçar circuitos que fossem claros e que pudessem, efetivamente, fazer com que se evitasse maior contaminação. E esses profissionais estiveram lá. Tiveram lá profissionais do ACES e tiveram lá profissionais
do Hospital do Espírito Santo de Évora a colaborar e a traçar todos os circuitos necessários, que depois também foram preciso transferir para a instituição municipal. E, portanto, também estiveram na instituição municipal. Obviamente que, inicialmente, a transformação foi imensa. Porquê? Porque começámos a ter equipamentos de proteção individual, precisavam de ser acondicionados com um cuidado especial, não é? Precisavam ter contentores especiais para acondicionar. E, portanto, toda esta organização, nos primeiros dias, foi complicado, obviamente que foi, quer dizer, não podemos dizer que não, porque era necessário criar ali uma dinâmica completamente diferente daquilo que estava habituado, estava instalado, digamos assim, em termos de funcionamento. Mas tivemos lá profissionais das chamadas unidades de cuidados na comunidade e tivemos profissionais também ligados ao processo do controle de infecção. Estiveram lá profissionais a demarcar, a fazer desenhos no chão, de forma a que se soubesse qual eram os circuitos que deviam ser respeitados. Quanto à transferência para as novas instalações, é uma coisa que não é da minha competência, é da competência da Autoridade de Saúde. E, portanto, eu não posso chegar lá e pegar nos doentes e levá-los para o outro lado, e, portanto, isso eu não posso. Agora, a ideia foi sempre melhorar cada vez mais as condições, de forma a que as pessoas tivessem, de facto, o acolhimento que têm direito, sem dúvida. E isso verificou-se particularmente quando houve esta transferência para o novo equipamento. De facto, aí foram criados em 3 ou 4 dias condições excepcionais para que as pessoas tivessem todos os direitos, todo o acolhimento a que têm direito. E, portanto, ficámos, de alguma forma, confortáveis com esta mudança e ficámos confortáveis também com as condições que foram criadas, que provavelmente iremos manter para, eventualmente, se surgirem outros surtos, uma vez que o Sr. Presidente da Câmara disponibilizou o espaço para poder ser utilizado por outras entidades. Eu não sei se há mais alguma coisa, peço desculpa. Gostaria que o Sr. Presidente da ARS confirmasse se de facto a direção do lar perdeu a capacidade de gestão da unidade e se efetivamente ela passou para a saúde pública. Eles nunca perdem a capacidade, quer dizer, não podem perder a capacidade, até porque eles é que são os donos. Agora, quem pode interferir em termos de saúde pública e em termos de situações de crise é a Proteção Civil, Segurança Social, como tutela, não é? E a Autoridade de Saúde. E foi isso que foi feito. Pronto. Agora, havia outra questão que era... relativamente a... Foi uma pergunta que me fez o Sr. Deputado Moisés, que era sobre a reformulação da candidatura, não era? Como é que diz? Sobre a reprogramação. A reprogramação. Vamos lá ver. Nós, neste momento, o que temos é uma candidatura àquilo que se chama de projeto de grandes dimensões, que vai até 40, não chega aos 50 milhões, tem que ficar um bocadinho antes dos 50 milhões, que é aquilo que temos e que foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro. É isso que temos neste momento. Aquilo que vamos adjudicar é este contexto. O que é que estamos a acompanhar em simultâneo? A possibilidade de, eventualmente, passarmos este projeto de um projeto de grandes dimensões para um grande projeto. Qual é a vantagem disto? É de nós podermos, eventualmente, conseguir mais dinheiro para financiar o hospital para além dos 40 milhões. E, eventualmente, também podermos transitar de quadro comunitário, indo também buscar mais algumas verbas ligadas ao novo quadro comunitário. Qual é
a vantagem disto? É uma vantagem só de aumentarmos o financiamento e diminuirmos, digamos assim, aquilo que é a comparticipação nacional para a construção do novo hospital. Obviamente. Não, mas em simultâneo, deixe-me dizer, Sr. Deputado, em simultâneo, vamos avançar com a adjudicação do projeto conforme está neste momento e o processo de mudança será feito em paralelo com o desenvolvimento daquilo que já está adjudicado, ou que pode ser aquilo que vai ser adjudicado. Ou seja, no fundo, vamos continuar o processo que temos e, portanto, vai haver adjudicação. Durante o processo de desenvolvimento da construção do hospital, vamos tentar alavancar e passar de um projeto de grandes dimensões para um grande projeto. Para isso, contactámos as equipes que fazem esta avaliação, que se chamam Jaspers. Eu não conheço exatamente, digamos, o conteúdo, a totalidade do conteúdo funcional destes senhores, mas são eles que fazem a avaliação dos projetos. E contactámos estes Jaspers porque eles nos vão dizer, efetivamente, se aquilo que temos é suficiente para podermos alavancar o projeto ou se precisamos de fazer algumas modificações, uma vez que o projeto vai ser mais exigente em termos de avaliação. Enquanto o projeto de grandes dimensões, digamos que a decisão é quase nacional e depois será avaliada pela Comissão Europeia, mas digamos que a grande decisão será nacional, o grande projeto já é uma coisa que depende exclusivamente da Comissão Europeia. Ou seja, a decisão é externa a partir das orientações dadas por estes Jaspers. Pronto. E, portanto, o que é que vamos fazer? Vamos garantir a evolução do projeto se tivermos possibilidade dessa alavancagem para um grande projeto. Então, vamos beneficiar, eventualmente, de fundos que nos possam diminuir o nosso compromisso nacional em relação a esta obra. Mas só depois deste processo estar fechado, conforme está definido inicialmente. Penso que está esclarecido. Outro assunto. A indicação que eu tenho é que o lar tinha, e foi-me dada pela Saúde Pública, é que o lar tinha plano de contingência. Mas isso, de facto, é uma avaliação. O que é que tem sido feito para evitar novos episódios? Como sabem, houve uma determinação, um despacho também, que obriga a que, mais uma vez, a Proteção Civil, a Segurança Social e a Autoridade de Saúde façam visitas aos lares. Mensalmente. O que é que isto significa? Significa que, neste momento, nós estamos na segunda volta dessas visitas. O que é que isto significa? Significa que, da primeira passagem, eles verificaram quais eram as desconformidades nos lares. Na segunda passagem vão verificar se existem ainda desconformidades e vão obrigar, portanto, os próprios lares a desenvolver aquilo que for necessário para corrigir essas desconformidades. E, portanto, isto vai se manter mensalmente, estas visitas. E, portanto, neste momento estamos a terminar, digamos, a segunda volta, o segundo mês, digamos assim. O que é que falta mais? Senhores deputados, se não se importam de me ajudar aqui a identificar as questões. Senhoras e senhores deputados, então, continuando com o diálogo que foge um bocadinho à nossa forma de funcionamento, mas eu acho que é útil neste momento, se pudessem relembrar quais as questões que estão pendentes ainda. Toma. Muito bem, Sr. Deputado Moisés É isso, Ferreira. são Era cuidados isso? de saúde primários, sim. Mais algum... Diga, Sra. Deputada Fernanda Velez.
a reabertura das extensões de saúde que foram encerradas está também muito dependente da falta de recursos humanos. Pronto. Penso que com esta ajuda... Sim. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado pela vossa disponibilidade também para me ajudarem aqui neste processo. A retoma da atividade. Vamos lá ver. Obviamente, e o Sr. Deputado Moisés Ferreira, Espírito Santo é o outro, Moisés Ferreira chamou a atenção para as novas tecnologias e de facto, as novas tecnologias é uma coisa que nós já temos, digamos, alguma habituação em termos de prestação de cuidados de saúde. Porquê? Como sabe, o Alentejo é imenso em termos de extensão e muitas vezes as consultas são feitas através da teleconsulta. Com unidades hospitalares, com o médico de medicina geral e familiar e o utente e em contacto com o médico hospitalar para definir alguns critérios. Outros critérios têm a ver, por exemplo, com a fisiatria, em que as pessoas, em vez de irem ao fisiatra, como nós temos fisioterapeutas nos centros de saúde, em vez das pessoas irem ao fisiatra, é o próprio fisioterapeuta, em conjunto com o utente, que falam com o fisiatra no hospital e depois o fisiatra define quais são o conjunto de tratamentos que devem ser realizados. Se houver necessidade, então, são enviados ao hospital de referência. Portanto, já temos algum hábito nesse aspecto. Está, em termos experimentais, uma nova plataforma que nos vai permitir, digamos, desde que, e há aqui um condicionalismo também que é importante, as pessoas têm que ter a chave, como é que se chama a chave? Chave móvel, pronto. Porque se não tiverem, não conseguem aceder a este tipo de processo, por causa das questões de confidencialidade e de garantia, etc. Mas há uma nova plataforma que vai permitir que os médicos de família possam acompanhar as pessoas nos seus domicílios, como temos, por exemplo, no Norte Alentejano também a monitorização domiciliária de alguns doentes, particularmente doentes respiratórios crónicos, chamada DPOC, não é? Uma doença que é a doença pulmonar obstrutiva crónica. Em relação é evidente que nós queremos começar, ou gostaríamos de ter já começado toda a atividade nas extensões. Fica sempre a sensação de que as pessoas podem assumir que, olha, já não vêm cá mais, não é? Isso não se vai passar. Aliás, nós nunca encerramos qualquer extensão e vamos continuar a preservar esse princípio. E, portanto, não vai haver encerramento de extensões. O que nós precisamos de garantir é que as condições são condições que sejam aceitáveis pelos profissionais e que possam garantir aos utentes que não levantem problemas em termos de cuidados de saúde. E em termos de contaminação, ou seja o que for, porque, de facto, tivemos que fazer grandes alterações em algumas unidades. Provavelmente, algumas dessas unidades em que temos mais dificuldade de implementar, ou mudamos para um novo local, ou para resolver rapidamente a situação, teremos que adquirir contentores que nos permitam dar a resposta o mais breve possível. E, portanto, isso está em cima da mesa, como estão, por exemplo, algumas casas de banho que nós provavelmente vamos ter dificuldade em colocar dentro de algumas instalações e que provavelmente vamos ter que alugar ou comprar algumas casas de banho que possam ser. Porquê? Porque é preciso ter uma casa de banho para o profissional, é preciso ter uma casa de banho para os utentes. E, portanto, pode ser através de contentores, agora há uma variedade imensa dessas respostas. E, portanto, é um pouco isso que estamos a tentar desenvolver. Agora, não vai haver encerramento de extensões. Agora, assim que pudermos, o mais rapidamente possível,
vamos garantir que as condições sejam adequadas e garantimos o funcionamento de todas as extensões o mais breve possível. Obviamente que eu percebo essa dificuldade das pessoas que são idosas, que têm dificuldades, etc. Têm dificuldade de transporte. A senhora deputada falou relativamente aos transportes, que no Alentejo, infelizmente, não são os melhores, e percebemos toda essa circunstância. Estamos a trabalhar, estamos a desenvolver o trabalho no sentido de conseguirmos concretizar esse aspecto. Recursos humanos. Nós em Évora, particularmente em Évora, a maior parte dos centros de saúde de Évora têm USFs. O que é que isto significa? Todas elas elas próprias podem convidar colegas a participar na sua unidade. E, portanto, digamos que, estou-me a lembrar, por exemplo, de Viana do Alentejo que não tem, estou-me a lembrar de Alandroal que não tem, Redondo não tem. Mas praticamente todas as outras unidades, os outros 11 concelhos, têm USFs. O que é que isso permite? Permite uma maior agilidade de transferência de profissionais e permite uma melhor resposta. Se me perguntarem, então e assistentes operacionais? Assistentes operacionais, aí temos mais dificuldade. Porquê? Porque os assistentes operacionais não entram no contexto das USFs. Portanto, há o secretário clínico, há o enfermeiro, há o médico e depois há os apoios de psicologia, de medicina dentária, de higienista oral, mas esses são partilhados, não é? Agora, os assistentes operacionais não estão incluídos dentro das USFs. O que é que isso significa? Significa que temos que os contratar e temos a possibilidade de os contratar naquele programa que existe de 4 mais 4 meses, que foi aberto e que nos permite contratar os profissionais necessários, que depois, provavelmente, muitos deles irão manter-se nos serviços exatamente porque são necessários, não é? E, portanto, aquilo que temos feito relativamente... não estamos a abrir concursos, estamos a abrir o aviso de forma a que as pessoas disponibilizem e, se forem necessárias, se comparecerem, nós vamos contratando. Pronto. Não pode ser, no contexto de abrir um concurso e depois esperar que o concurso decorra, que muitas vezes é difícil de conseguir. Eu não sei se falta mais alguma coisa. Sr. Torres. Diga. Peço desculpa. Sr. Deputado, mais alguma questão? Sim, é muito rápido. Porque eu tinha colocado a questão se havia alguma, entre o Governo e a ARS, esta em particular, se havia alguma negociação sobre o programa de recuperação da atividade, com pacote financeiro adicional. Como sabe, esse plano de recuperação funcionou para consultas hospitalares e funcionou para cirurgias hospitalares. Para os cuidados de saúde primários ainda não temos nenhum programa específico para isso. Senhoras e senhores deputados, Dr. José Robalo, Senhor Presidente da ARS Alentejo, muito agradecemos a sua presença, a disponibilidade em esclarecer todos os assuntos e foi, de facto, incisivo na procura de respostas e não querendo sair daqui sem dar as respostas aos seus deputados. Eu queria agradecer. Todos nós ficámos mais esclarecidos. Muito obrigada uma vez mais e até breve, porque eu penso que vamos continuar a ver-nos nesta casa para podermos também estar mais esclarecidos. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, terminamos a nossa reunião.